Gente, boa noite. Professor Cândido Mendes está sendo chamado em estado a sentar aqui na frente, por favor. Gente, o Encontro Reuniões começou como uma brincadeira de WhatsApp para que pudéssemos divulgar as reuniões há 15 meses atrás, em março de 2015. Hoje o nosso grupo tem 256 participantes, tem gerado uma média de 200 a 300 solicitações, mensagens, trocas por dia. Eu diria que esse grupo esteve no CTI, quando começou-se a falar, às vezes, de coisas políticas, demais, outras coisas, saiu do CTI, foi para a semi-intensiva, e ele está se organizando e tem trazido crescimento e benefício para todos. Surgiu a ideia dessa reunião para que as pessoas se conhecessem, e muitas pessoas aqui não se conhecem. Quem é a Cláudia Burlai? O Rodrigo Paulino me falou, quem é esse João Luiz? Quem que é aquele? E aí deu a ideia de fazer essa reunião. Essa reunião está sendo possível graças à generosidade de algumas pessoas, e dentre elas nós vamos começar falando do padre Josafá. Né? Eu estudei no colégio jesuítas, eu pediria uma salva de palmas para o padre Josafá, que cedeu o espaço, organizou aqui som e tudo, e esse espaço tem o nome de Dom Luciano. Por isso nós chamamos o professor Cândido Mendes aqui. Antes de fazer uma homenagem através de livro a algumas pessoas, eu pediria que o professor Sérgio Novice falasse sobre Dom Luciano. Falar sobre Dom Luciano Mendes de Almeida, que foi meu particular amigo, e mais do que amigo, confessor, de maneira que, na verdade, foi alguém que me conheceu profundamente, casou meus filhos, batizou meus netos. É muito fácil, é uma frase só. Dom Luciano será um santo. Por que eu digo será? Porque nós estamos ainda nas fases preliminares do processo, em que iniciou-se no Vaticano o processo de beatificação de Dom Luciano. Então, o Brasil vai ter mais um santo. Quem o conheceu sabe exatamente a veracidade do que eu estou dizendo e a profundidade do que eu estou dizendo. Ninguém melhor do que para garantir isso que seu irmão mais velho, Cândido Mendes. Luciano foi um padre jesuíta que chegou ao arcebispado. Não foi cardeal realmente por situações brasileiras. Não porque não o merecesse e não porque o Vaticano não o quisesse. Mas Dom Luciano foi arcebispo de Mariana. Esta Mariana, que está mais do que necessitada de um santo, depois dessa tragédia, dessa barreira que destruiu uma cidade naquele distrito. Eu imagino que estaria fazendo Luciano vivo para aquelas pessoas pobres. Uma historinha rapidíssima. Meu sogro operado do coração em São Paulo, Dom Luciano levava ele à comunhão diariamente. Uma noite de frio brutal em São Paulo, minha sogra disse, Luciano, você não pode, nós o chamávamos de Luciano, ele era irmão do meu cunhado. Você não pode, de maneira nenhuma, sair na rua sem um agasalho. Você pega uma pneumonia e deu para ele um excelente agasalho que meu sogro tinha trazido da Europa. No dia seguinte, volta Dom Luciano, o frio era mais intenso e ele sem o agasalho. Luciano, e o agasalho? Ah, imagina, ao sair daqui,
da Beneficência Portuguesa, tinha um homem, coitadinho, dormindo na rua. Eu me abaixei para conversar com ele, percebi que ele estava enregelado, tiritava de frio. Eu digo, não, meu filho, você vai passar a noite toda aqui, vai, então eu vou deixar esse agasalho com você. E deixei com ele. Esse era Luciano. Aquela história do dar de si antes de pensar em si. É privilégio dos santos. De maneira que breve, este salão terá seguramente uma festividade muito bonita, quando nós retiraremos aquela placa e colocaremos Salão, Espaço, São Luciano. É isso que desejamos do fundo do coração. E eu terei um privilégio, porque poderei dizer, se vivo estiver, que me confessei como um santo. Isso não é um privilégio para muita gente. Professor Cândido Mendes. Eu só quero agradecer aqui o que Sérgio acaba de dizer e a importância desse momento e desse espaço. Por que o nome de Luciano para o meu irmão? Porque os meus avós estavam muito preocupados com o fato de que queriam dar o nome dele é o nome do meu tio, que fosse o santo do dia. E ficaram muito preocupados, porque parecia que o santo ia ser, o dia ia ser dos Reis Magos. Então não seria Dom Luciano, seria Dom Melchior, ou Dom Baltazar, ou Dom Crispim, quem sabe, né? Dom Luciano. Eu queria só dizer, acompanhando o que Sérgio acaba de salientar, que o processo de beatificação já está bem adiantado, e eu quero, sobretudo, marcar que o Papa Francisco está hoje empenhado em duas grandes canonizações de brasileiros, Dom Helder e Dom Luciano. Eu saliento que, nesse momento, ele já está no quadro de servo de Deus. Ele vai à beatificação, como o Sérgio disse, e, essencialmente, ele se marcava porque qual era a marca dele, o dístico das suas armas? Era exatamente em nome de Deus ou em que posso ajudar. Esta era a frase de sempre continuada. Ele quase morreu num horrendo desastre de automóvel e, saindo da paralisia, mal conseguindo escrever, ele disse essa frase fundamental: Deus é bom. Foi por aí que ele saiu, efetivamente, daquele estado de profundo, digamos assim, estagnação e, se não paralisia, e pôde, de fato, continuar a sua tarefa e a sua organização. E o seu recado. E isso eu diria que esse recado é, sobretudo, diante do que Luciano representou, Dom Luciano, o irmão do outro. Muito obrigado. Pediria que a autora Tina Corrêa, aqui presente, autografasse um livro aqui para o Cândido Mendes e para... Tem caneta? E para Padre Josafá. Queria chamar a professora Heloísa Leite, uma salva de palmas para ela, outra palestrante. A professora Heloísa Leite foi minha professora no COPEAD, faz favor, professora, marcou o nosso grupo, foi minha orientadora de monografia, e ela se dispôs prontamente aqui a dividir esse espaço hoje com o Padre Josafá, tema espiritualidade ecológica e ética. Aqui uma lembrança para a professora Heloísa Leite do grupo, em nome do grupo Reuniões, e a Tina vai autografar para a senhora também. E eu queria chamar agora o professor Hilton Koch, eu não sei onde está o livro dele. Hilton Koch está conseguindo recuperar a Santa Casa, está empenhado junto com uma série de lideranças, com Jorge Biolchini, André Volchan, nessa escola de medicina da PUC, plantou uma sementinha
e graças a ele é que nós estamos hoje aqui. Ele também tem sido um grande apoiador. Professor Hilton Koch, uma salva de palmas. Daniela, vem aqui, por favor. A Daniela é a coordenadora de ensino e pós-graduação da PUC. Veio aqui também prestigiar o evento. A Tina vai autografar. Depois, a gente vai passar agora a palavra para o professor Hilton Koch. Boa noite a todos. Eu queria, em nome dos professores da medicina da PUC, agradecer ao Cláudio pela oportunidade de reunir nesse lugar um grupo de médicos tão importantes que me ensinam medicina diariamente. É uma relação muito interessante essa do WhatsApp, quando de manhã a gente liga o telefone e está lá, vamos discutir hoje glúten. E aí passa-se o dia inteiro discutindo glúten. Vacinas, tudo que existe de mais importante e moderno no planeta se discute nesse telefone durante o dia. Às vezes não dá tempo de olhar, porque já vem tanta mensagem. E como eu fui um dos primeiros também a participar dessa reunião, é incontável a quantidade de mensagens que chegam diariamente. Então, em nome desses médicos, desses professores aqui da Pontifícia Universidade Católica, eu queria oferecer ao Domênico uma lembrança da nossa medicina. Opa! Tá bom? Só você que dá presente? Olha aqui, está escrito aqui. Não. Ao Cláudio Domênico, em reconhecimento à iniciativa de promover o encontro da PUC, reuniões científicas na PUC Rio, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Rio de Janeiro, 23 de maio de 2016. Vai ficar no meu consultório com muito orgulho, professor. Muito obrigado. Flávia de Deus, cadê a Flávia? Está aqui? Bem, depois, quando o Ricardo Amaral chegar, o padre Josafá e o Ricardo Amaral vão autografar os restantes dos livros. Agora, eu queria chamar o professor Alexandre Pinto Cardoso, cadê ele? Mestre, que eu tenho uma grande admiração, vai fazer são as breves palavras sobre a memória do... Quem foi Clementino Fraga Filho? Zela, arrumar um lugarzinho para você. Obrigado, Cláudio. Boa noite a todos. Eu, aluno que fui do professor Clementino Fraga, do professor Sérgio Novis, eu sempre os sigo nas breves palavras. A escolha do meu nome para fazer essa singela homenagem ao professor Fraga se deveu certamente ao fato de eu ter sido talvez um dos primeiros no WhatsApp, ter postado algumas considerações em relação ao professor. Um homem à frente do seu tempo. E talvez por ter sido distinguido por ele para escrever uma orelha de um dos seus livros, Confissões de um Médico Humanista. A minha relação com o professor Clementino Fraga, um homem, como ele mesmo diz, fiel aos seus ideais, fiel à sua universidade, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, fiel à sua academia, a Academia Nacional de Medicina. E meu relacionamento com ele começou em 1966, quando entrei para aquela universidade. E confesso que nem sempre olhamos o mundo da mesma maneira. Nós tínhamos... Eu não tinha pedido para passar, mas está passando. Eu era representante dos estudantes na congregação da Faculdade de Medicina, era a época da reforma universitária, isso que acabou de passar aqui, eu não estava olhando, tratava-se do encontro do professor enquanto reitor da universidade, impedindo que fosse invadida aquela instituição, e mais tarde ele recebeu o nome do hospital que ele ajudou a fundar,
E nosso convívio foi muito profícuo, útil, e eu aprendi a admirá-lo, como todos nós aqui. E nesse conjunto de fotografias, cujo som não está permitindo que a gente tenha acesso, trata um pouco da sua trajetória. Ele nasceu no estado da Bahia, as primeiras fotos dizem respeito a onde ele nasceu e viveu pelos seus primeiros 4 anos. Veio para o Rio de Janeiro, estudou em colégio jesuíta, como sabemos, e uma coincidência muito importante, que o padre Josafá, seu confessor e amigo, hoje também vai fazer uso aqui da palavra, e quem fez a missa, rezou a missa de ressurreição na semana próxima passada. E também um outro orador, a professora Heloísa Leite, colega do professor na mesma Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, eu vou ler para vocês o que eu consegui escrever na ocasião do livro. Pode repetir, e passando sucessivamente, eu acho que fica interessante, por ocasião da publicação desse livro. De um modo geral, as pessoas que me conhecem me sabem levemente eloquente, mas eu quero estar em atenção ao homenageado, fazer como ele sempre gostou e como ele sempre se postou ao longo da vida, né? Com tranquilidade, com civilidade, com tranquilidade, com uma singela homenagem ao professor Fraga, se deveu certamente ao fato de eu ter sido talvez um dos primeiros no WhatsApp, ter postado algumas considerações em relação ao professor. Um homem à frente do seu tempo. E talvez por ter sido distinguido por ele para escrever uma orelha de um dos seus livros, Confissões de um Médico Humanista. A minha relação com o professor Clementino Fraga, um homem, como ele mesmo diz, fiel ao seu amor, aos seus, aqueles que o cercavam. A história da medicina no Brasil, no último século, poderá ser colhida aqui, nesse livro, e na memória do professor, na ótica de um dos seus mais importantes protagonistas. Mas esse relato, com um certo sabor memorialista, vai muito além. As razões da escolha da profissão, a influência familiar, notadamente paterna, o seu pai, professor Clementino Fraga, são revelados com carinho, remetendo o leitor às suas próprias escolhas. Por que escolhemos ser médicos? A vocação para o magistério se desenvolve de forma indissolúvel com a arte de cuidar e nunca é abandonada. Neste caminho, somos levados a conhecer os concursos para obtenção da cátedra e os meandros da congregação da Faculdade de Medicina. Comparações com os atuais mecanismos de acesso são imperiosos e instigantes. A relação da congregação com os institutos autônomos, todos ligados diretamente à reitoria, é de uma atualidade surpreendente. A visão absolutamente dialética do ensino conjugado à clínica médica com a criação de fomento de áreas e instituições especializadas, bem como a revolucionária introdução da psicologia médica no atendimento interdisciplinar de pacientes de um hospital geral, a Santa Casa, tomam forma nas discussões conduzidas no âmbito da primeira cadeira de clínica médica. Numa dessas fotografias aparece o professor Perestrelo, né, como parece também o ambiente que o professor frequentava com seu pai, o professor Miguel Couto e outros ícones da medicina brasileira. A paixão pelo homem e pelo paciente é assim expressa pelo professor Clementino Fraga Filho. Ou Fraga Filho, como o professor Novis o chamava sempre. Nunca deixamos de centrar no doente o cuidado principal, pois onde haja humanidade em saúde, o doente tem preferência em relação ao professor, ao médico, ao aluno, aos funcionários. Quando isso não acontece, o médico é desprestigiado e a medicina perde. Os turbulentos anos 60 surpreendem o professor Fraga Filho, que naquela época, de um lado, estudava e preparava a reforma universitária, e de outro, se relacionava com o movimento estudantil de forma transparente e correta, defendendo como podia a autonomia universitária, protegendo estudantes, professores, estando ele mesmo, em certo momento, próximo a sofrer consequência de atos arbitrários.